Teleaula Natal. Olá pessoal, eu sou o professor Seabra, sou professor de matemática da Secretaria Municipal de Educação de Natal e meu sinal em Libras é o meu dedo indicador na bochecha. Estou com a camisa branca com listras azuis, calça jeans, tenho estatura mediana, uso óculos de graus, tenho pouco cabelo. A aula de hoje nós vamos ver as noções de geometria espacial. Espero que vocês gostem dessa aula. Então vamos começar com o prisma. Prisma é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas e cujas outras faces são paralelogramos. Então nós temos ali um prisma com a base triangular. Então nós temos ali as suas bases, são duas bases paralelas. Temos também a aresta da base, temos a aresta lateral, que é exatamente essas linhas perpendiculares às duas bases. Temos também a altura do prisma, que vai do vértice B ao vértice D, que representa a altura desse prisma. Temos ali também um outro prisma com a base quadrada, que tem os vértices A, B, C e D, e na base, a outra base, os vértices E, F, G e H. Então agora vamos encontrar a área da base. Quando eu falo área da base, pessoal, no prisma, as bases podem ser diferentes. Ela pode ter uma base triangular, pode ser a base um quadrado, pode ser a base um pentágono e um hexágono. Então, para isso, eu não vou dar a fórmula da área da base do prisma, porque elas modificam de acordo com o número de lados das figuras. Então, nós podemos também encontrar agora a área total desses prismas. Então, para encontrar a área total, você deve encontrar a área da base, seja ela um triângulo, um quadrado, um hexágono, um pentágono, ou um outro polígono qualquer, certo? Que de lados congruentes, né? E que podemos encontrar de que forma? Pegamos a área da base, certo? Como tem duas bases, são duas vezes a área da base, tá certo? Mais a área lateral. Então, nós temos aí a área da base mais a área lateral. E para encontrar o volume, nós devemos pegar a área da base e multiplicar por sua altura. Aí nós encontramos o volume desse prisma. Serve para qualquer prisma de bases regulares. Então você tem ali os dois prismas com a base triangular e outro com a base quadrada. Vamos prosseguir com a nossa aula. Temos agora também alguns paralelogramos especiais. Um deles é o cubo. Então o cubo é um sólido geométrico formado por 6 faces quadradas. Nós temos ali os vértices A, B, C e D e os vértices E, F, G e H. Observe aí que nós temos 8 vértices. Então eu coloquei ali a palavrazinha vértice, marcando o ponto onde temos ali 3 segmentos, o segmento BD, BA e BF, formando um único vértice. Temos ali também a aresta. O cubo possui 12 arestas congruentes, quer dizer, de mesma medida. Nós temos ali os segmentos de AB, que eu chamei de aresta, temos os segmentos AC, o segmento CD e o segmento DB. Temos na outra base o segmento EF, o segmento EG e o segmento F e H e os segmentos laterais, que é o segmento AE, segmento BF, segmento DH e o segmento CG. Temos também a face de um cubo, que é exatamente um quadrado. São 6 quadrados que formam os lados desse cubo, onde você tem também as suas arestas. Essas arestas são todas iguais, são todas congruentes, com outras palavras, todas congruentes, que tem a mesma medida. Então eu coloquei ali um azinho, indicando o comprimento desse cubo. Para encontrar a largura, também temos outro A. E para também encontrar a altura, nós também temos outro A. Esses azinhos que eu coloquei representam as arestas do cubo. Todas as arestas do cubo é representada pela letra A de aresta. Então eu tenho aí que o comprimento é A largura também é A e a altura também do cubo também é A. Podemos também encontrar a diagonal do cubo, certo? A diagonal são segmentos de reta com extremidade em vértices não adjacentes. Então ali eu peguei o vértice C e o vértice F.
Por que eu não posso pegar o vértice C e o vértice A? Porque esses dois vértices são os consecutivos. Então, você não pode ter uma diagonal. Se eu pegar o vértice C e o vértice E, sim, eu tenho outra diagonal, mas é a diagonal das faces do cubo. Agora, para que eu tenha a diagonal do cubo, eu tenho que pegar dois vértices não adjacentes. Nesse caso, eu peguei o vértice C e o vértice F. Continuando nossa aula, para encontrar essa diagonal, esse Dzinho, você vai multiplicar a aresta do cubo vezes a raiz de 3. Para encontrar ali a área do cubo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dos lados, quer dizer, uma das faces, que é um quadrado, eu peguei a face que está em azul, um azul claro, que tem os vértices A, C, G e F. Observe que é um quadrado, logo possui as 4 arestas iguais a A. Então, nós temos ali A em cada lado. Então, a base vai ser A e a altura vai ser A. Então, se eu tenho um quadrado, para encontrar a área no quadrado, eu devo multiplicar a base vezes a altura. Quer dizer, como as bases são iguais, então eu multiplico aresta vezes aresta. Ou, de outras palavras, lado vezes lado. Então, A vezes A, nós encontramos A ao quadrado. Agora, observe que no cubo, quantas faces congruentes eu tenho? Eu tenho 6 faces congruentes. Então, se eu tenho 6 faces congruentes, então cada face dessa representa A ao quadrado, que é a área de uma das faces. Então, se eu quero a área total, eu devo multiplicar por 6 o A ao quadrado. Então, nós temos aqui que AT, que é a área total, que é igual a 6 vezes o valor de A ao quadrado. Para encontrar o volume, você deve multiplicar o comprimento vezes a largura e vezes a altura do cubo. Mas observando que o comprimento, a largura e a altura do cubo são todas congruentes, têm a mesma medida, representada pelo Azinho. Então, ali eu coloquei uns círculos representando essas 3 medidas, comprimento A, largura A e altura A. Então, se eu quero o volume, eu vou multiplicar essas 3 medidas, A vezes A vezes A. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, que o volume de um cubo vai ser A vezes A vezes A. Então, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, podemos transformar essa multiplicação de fatores iguais em uma potência, ficando a base A e o expoente 3, porque eu tenho 3 fatores. Então, aí, concluímos a aula sobre o cubo. Espero que vocês tenham entendido aí, e é fácil. Preste atenção nos exercícios em casa e no livro no final da semana. Então, vamos ver agora o paralelepípedo reto retângulo. Observe também que o paralelepípedo ali possui 8 vértices, certo? E também 12 diagonais, 12 arestas. Mas observe que os lados são paralelos, são congruentes. Então, ali o lado que está de azul, uma das faces que está de azul, que é A, E, C e G, é paralelo ao lado da face que tem B, D, H e F. Logo, esses dois lados que são paralelos são congruentes. Quais são os outros lados congruentes? Eu tenho CD, GH, que é paralelo a AB, EF. Também os lados são congruentes, que são paralelos. O outro, nós temos a base e a parte de cima, que é a tampa. Nós temos ali ABCD, que é paralelo ao lado, a face EFGH. Também eles são congruentes. Então, agora aí eu posso também encontrar o seguinte, eu posso dizer que o comprimento, a largura e a altura, diferenciando do cubo, que tem o comprimento, a largura e a altura todas iguais, já no paralelepípedo, reto retângulo, essas 3 medidas serão diferentes. Então, tenho ali o comprimento A largura B e a altura C. Então, agora também eu tenho a diagonal. A diagonal do paralelepípedo reto retângulo é diferente da diagonal do cubo, onde você vai colocar o seguinte, ó, que a diagonal que eu coloquei com a letra D maiúscula vai ser igual a raiz quadrada do comprimento ao quadrado, somado com a largura ao quadrado, que é o B, mais a altura ao quadrado, que é o C. Então, ficou a diagonal do paralelepípedo reto retângulo é igual a D maiúsculo, igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Agora, nós vamos encontrar a área total.
viu que no início da minha aula, quando nós chegamos aqui no paralelepípedo reto retângulo, mostramos que as faces paralelas são iguais. Logo, as suas áreas também vão ser congruentes. Ok? Então, ali, ó, observe a base, você tem A e B. Então, você tem comprimento A e largura B. E observe que essa área, se você calcular essa área embaixo, A vezes B, já que é um retângulo, é um paralelepípedo, ou paralelogramo, então A vezes B, você vai encontrar AB. Mas observe que em cima tem um outro lado, outra face paralela a ela. Então, também você vai ter a mesma área, A vezes B. Então, os lados correspondentes são congruentes. Então, para encontrar a área total, você vai ser igual a 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Aí você encontra a área total do paralelepípedo reto retângulo. E para encontrar o seu volume, observe que lá no cubo, eu encontrei o comprimento, a largura e a altura, eram todas congruentes, todas iguais a A. Já no paralelepípedo reto retângulo, esse comprimento, essa largura e essa altura são diferentes. Você vai multiplicar da mesma forma. Então, o volume de A, B e C vai ser igual a A vezes B vezes C. Observe ali que eu não coloquei nenhum ponto ali separando as letras, mas dá para indicar para vocês que ali há uma multiplicação. É A vezes B vezes C. Agora, pessoal, nós vamos para o próximo slide ver a nova figura geométrica espacial. Então, vamos lá. Então, nós temos ali o cilindro. O cilindro é formado por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Então, vamos aqui formar um cilindro. Temos ali o esboço inicial de um cilindro. Então, observe que ele tem duas bases paralelas circulares. Então, nós temos ali, agora, as duas bases que estão em amarelo. Tem uma base de raio R, tanto na parte superior como na parte inferior do cilindro. Então, essas duas partes amarelas são chamadas de base do cilindro, de raio R. Elas são paralelas e são congruentes. Temos também a altura desse cilindro, que é representada ali pela letra H. Então, olha só, se eu pegar esse cilindro, tiver um formato do cilindro, tirar a parte de baixo, a parte circular desse cilindro e planificar a sua lateral, você vai encontrar um retângulo. Tirando esse retângulo, você tem que o comprimento desse retângulo, que será a base, vai ser 2πr e a altura será representada por H, que representa a altura do retângulo. Também nós temos ali os dois círculos, os círculos que têm o raio R, que são as duas bases do cilindro. Daí você pode encontrar a área da base, a área lateral e também o volume desse cilindro. De que forma? Primeiro, vamos encontrar a área da base. Como a base é um círculo, então vai ser igual a πr ao quadrado. Podemos também encontrar a área lateral. A lateral, como a figura que está em azul é um retângulo, então a sua base é 2πr e a sua altura é h. Então, se é um retângulo, então é base vezes altura. Então, vai ficar 2πr vezes h. Podemos também encontrar o seu volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Como a área da base é πr ao quadrado, então eu coloquei como volume πr ao quadrado vezes h. Vamos agora a alguns exemplos de situação. Temos ali o seguinte, retomando o que aprendeu. Um aquário possui o formato de um bloco retangular, cujas dimensões da base são 50 centímetros e 20 centímetros. E a água contida em seu interior está atingindo um nível de altura de 15 centímetros, observando na figura 1. Mergulhando a seguir 5 bolas coloridas de metal de volumes iguais, o nível da água do aquário atinge sua altura de 25 centímetros. É o que representa a figura de número 2. A pergunta é, calcula o volume em centímetros ao cubo ocupado por cada bola. Lembre-se que essas são 5 bolas, certo? De mesmo tamanho, tá certo? Mesmo peso. Então, você vai fazer o quê? Você vai encontrar o seguinte. Na primeira figura, você tem um retângulo, certo? E esse é um prisma, né? Que você tem uma quantidade de água,
certo? Então ela vai ter o quê? Você agora vai fazer o cálculo, depois que você colocou as bolinhas, a água subiu, o nível da água subiu. Então observe que na primeira figura, a altura era de 15 centímetros. E depois que foi colocado as 5 bolinhas, passou a 25 centímetros. Então nesse caso aí, a altura subiu 10 centímetros, que essa é a diferença. Então nós temos ali, eu vou fazer nova figura, e vamos colocar essas medidas. Então o comprimento continua o mesmo, que é de 50 centímetros, a largura continua a mesma, que é de 20 centímetros. Observe os dois prismas aí, tá certo? Que tem comprimento 50, igual, e tem a largura também igual, que é de 20 centímetros. Mas a altura do primeiro, sem as bolinhas, era de 15 centímetros. Depois que foi colocado as bolinhas, passou a ser 25 centímetros. Então, você vai pegar 25 menos 10, menos 15, vai sobrar quanto ali? 10 centímetros. Então, esse volume que nós iremos encontrar será representada pelas 5 bolinhas que foram contidas dentro do recipiente. Então, aí vamos encontrar o volume desse paralelepípedo, que vocês viram agora há pouco, que é comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume ficou 50 vezes 20 vezes 10. E encontramos aí 10.000 centímetros ao cubo. E agora o que eu devo fazer? Vou pegar esse 10.000 centímetros cúbicos, que é o volume de água depois que foi colocado as bolinhas, e vou dividir por 5. Então, o volume da esfera vai ser igual a 10.000 dividido por 5, que são 5 bolinhas. Aí você vai encontrar 2.000 centímetros cúbicos. Então, cada bolinha que foi colocada dentro do recipiente vai corresponder a um volume de 2.000 centímetros ao cubo. Então, terminamos aí essa questão. Vamos passar para uma próxima questão. As embalagens de 2 marcas de manteiga de mesmo preço e ambas de boa qualidade têm a forma de um paralelepípedo, conforme indica as figuras abaixo. Pode-se afirmar que é mais vantajoso comprar manteiga da marca 1, porque em relação à manteiga 2, tem a mais uma quantidade de manteiga equivalente a. As alternativas que nós temos aí. Letra A, 10 centímetros cúbicos. Letra B, 20 centímetros cúbicos. Letra C, 30 centímetros cúbicos. Letra D, 40 centímetros cúbicos. E letra E, 50 centímetros cúbicos. Olha só, pessoal. Você tem ali a marca A, que tem comprimento 10 centímetros, largura 6 centímetros e altura 4 centímetros. A marca 2, você tem comprimento 5 centímetros, largura 6 centímetros e altura 7 centímetros. Às vezes, você vai ao supermercado e encontra 2 margarinas de boa qualidade, certo? Com o mesmo preço. Mas não só isso que você observa. Você também observa o quanto ele tem a mais do que o outro, em gramas. Então, para isso, você sempre gosta de pegar aquela que tem o mesmo preço, que tem uma boa qualidade e que tenha uma quantidade de manteiga maior do que a outra, de outra marca. Então, vamos fazer o seguinte, nós devemos encontrar o volume da marca 1 e o volume da marca 2 e procurar saber qual é a diferença das duas na quantidade de gramas que ela tem a mais. Então, vamos lá aí, pessoal. Então, vê aqui, o volume da marca 1. Então, o comprimento é 10, a largura é 6, a altura é 4. Multiplicando, você vai encontrar que a marca 1 tem 240 centímetros cúbicos de manteiga. Vamos agora calcular o volume da marca 2. Na marca 2, você tem comprimento 5, largura 6 e altura 7. Multiplicando, você vai ter 210 centímetros cúbicos. Logo, aí direto, você já nota a diferença, que é de 30 centímetros cúbicos de diferença. Então, nesse caso, a marca A tem 30 centímetros cúbicos a mais do que a marca 2. Mas vamos fazer o cálculozinho? Então, dali eu vou pegar o volume 1 menos o volume 2. Nós temos ali 240 menos 210 e encontramos ali 30 centímetros cúbicos. Partindo agora lá para as alternativas, nós temos na alternativa A 10 centímetros cúbicos, na alternativa B 20 centímetros cúbicos e na alternativa C 30 centímetros cúbicos. Essa é a resposta que nós estamos procurando. Então ali eu fiz um círculo, está circulando ali a letra C. Logo a letra C é
a resposta correta. Então, a diferença entre as marcas, apesar que as duas são marcas boas, mas uma tem 30 centímetros cúbicos de manteiga mais do que a outra. Vamos partir agora para o próximo slide. Esse é o último slide de hoje e eu espero que vocês tenham entendido os slides anteriores. Um aquário tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo e contém água até certa altura. As medidas internas da base do aquário são 40 centímetros por 25 centímetros. Quando uma pedra é colocada dentro do aquário, ficando totalmente submersa, o nível da água sobe 0,8 centímetros. Eu pergunto, o volume da pedra é em centímetros cúbicos igual a... Nós temos ali 5 alternativas. Na alternativa A, é 100 centímetros cúbicos. A alternativa B, 300 centímetros cúbicos. A letra C, 400 centímetros cúbicos. Na letra D, 600 centímetros cúbicos. E na letra E, 800 centímetros cúbicos. Então, observe, pessoal. Se a pedra está dentro do aquário, então o comprimento e a largura continuam a mesma, 40 centímetros e 25 centímetros. Quando foi colocada a pedra, a água subiu 0,8 centímetros. Então, esse 0,8 centímetros será a altura. Então, vou fazer ao lado um outro paralelepípedo e colocar essas medidas. Eu tenho ali o comprimento de 40 centímetros, tenho a largura de 25 centímetros e tenho a altura de 0,8 centímetros, que é exatamente a altura depois que foi colocada a pedra, que essa é a diferença. Então, aí nós vamos multiplicar esses valores. Então, o volume será igual a 40 vezes 25 vezes 0,8. Então, nós encontramos aí 800 centímetros cúbicos. Então, essa é a resposta verdadeira. Então, agora nós vamos dar na alternativa, marcamos a letra E, 800 centímetros ao cúbico. Bem, pessoal, hoje terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido a introdução de geometria espacial. Bons estudos para vocês. Façam os exercícios que é mandado para casa e vamos contar para a próxima aula.